Di lamang kongelo yang ngala Yesu, kalungi. Gente, vocês vão ter que se acostumar com essa saudação, tá? É a única parte que eu tenho de conservar a minha identidade. Então, e também fazer os batistas falarem línguas estranhas, né? Então, isso faz parte. Então, eu vou repetir. É Dilama Akongelo Yangala Yesu Kalungi. Vocês só vão responder Cuco. Beleza? Dilama Akongelo Yangala Yesu Kalungi. Exato. Então, vocês agora são parceiros de crime, tá? O que eu disse é saúdo a Igreja de Cristo nesse nome de Jesus. E vocês concordaram. Cuco é amém. Não é uma tradição literal, né? Porque não tem uma tradição literal, mas remete à concordância. Quando o pastor falou comigo para trazer esse tema aqui, para falarmos um pouquinho de justiça climática, justiça ambiental, um monte de coisas veio à minha mente do que falar. E isso não começou agora com o pastor, na verdade. Começou um tempo atrás, que haviam também me pedido para falar um pouquinho desse tema. E é engraçado como a gente às vezes não se percebe dentro do mundo. E o mundo, eu estou falando do universo, estou falando da criação, né? Inclusive, enquanto cristãos, a gente não se percebe como alguém que está dentro da criação. Durante todo o tempo, todo o trajeto da nossa espiritualidade, a gente sempre foi cuidado ou ensinado enquanto pessoas que estão de passagem. E a nossa relação com o mundo, com a terra, é uma relação sempre passageira e rápida, né? Então, nós somos eternos viajantes. E enquanto viajantes, a gente não tem preocupação com o lugar em que nós nos encontramos. E isso sempre ficou na minha mente, direita ou indiretamente. Então, a primeira vez que me pediram para falar desse tema, eu não sei falar desse tema. Eu não consigo nem pensar nesse tema. E sempre eu disse, isso é um problema da diáspora. Isso é um problema do G20, G8, G7. Isso é um problema dos políticos que querem arrecadar financiamento, dinheiro. Sempre levei esse tema dessa maneira. E eu nunca me interroguei que na minha própria afirmação teológica tem um tema preciso que é sobre teologia antropológica, né, pastor Rodrigo? E nessa teologia antropológica, a gente sempre fica com o nosso imaginário que praticamente é um estudo sobre o pecado, né? O estudo da depravação humana, da depravação terrestre. Então, nunca colocamos na equação o respirar, o viver da criação. Vamos para a teologia antropológica e estudamos o ser humano decaído. É dessa forma que forja a nossa teologia. Então, quando nós falamos de criação, sempre criou uma tensão e um problema dentro de mim. Eu não sei vocês. Não sei como é que vocês lidam com esse tema do clima. Sempre para mim o tema do clima foi aquela moça bonita, loira, que vai aparecer no jornal naquele específico momento do tempo. Para falar sobre o tempo. Não é isso? Sempre assim. Inclusive tem sempre a mesma fisionomia. Hoje já são criticados, eles mudaram, mas não muito. Continua sendo, na maioria das vezes, uma mulher. Na maioria das vezes. E nós sabemos que isso faz parte do modelo que é o nosso mundo, para chamar a atenção diante de um mundo em que é determinado, na maioria, por homens. Então, eles querem chamar a atenção em homens. No final, é isso. E o clima sempre está conectado a isso, a uma estética, a uma beleza estética, que no final, nada quer dizer comigo, quanto mais nós africanos. Então, quando falam de reparação climática, quando nós vemos os grandes países se reunindo, como aconteceu aqui, né, em 92, né, no Rio, precisamente, onde teve essa agenda, essa pauta, nada tinha a ver conosco, os africanos. E acredito que nada teve a ver com muitos de vocês brasileiros, sobretudo cristãos.
é uma pauta política. Eu sou cristão, estou de passagem, a minha terra é no céu. Essa é a nossa lógica, certo? Então, o que eu queria trabalhar aqui com vocês é algo que, de certa forma, o pastor já falou um pouquinho. Eu gostei muito daquela frase, pastor, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi, que quando se ama um artista, não se destrói a sua arte, se preserva, se cuida. E é nesse termo, cuidar, cuidado, que eu queria aqui ler com vocês, né? Sobretudo alguns textos. Deixa-me só pouco tempo, porque senão eu vou... Romanos 8, 19. Eu sei que vocês já esperavam esse texto, tenho certeza. Romanos 8, 19. Que vai dizer o seguinte: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que os mantém escravos e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vamos só pular rápido em 2 Timóteo também. Segunda Timóteo 1, tá? 1:7, que eu queria aqui ler para vocês. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Deus, no nome de Jesus, obrigado por sua palavra e fale para nós, pois queremos te ouvir. Amém? Por que eu fiz essa conexão? Romanos e Timóteo. Geralmente a gente vive dentro de um dualismo de espiritualidade. Essa história que eu comecei contando é isso. A gente vive num dualismo. E esse dualismo tem criação histórica, né? Tem propósito histórico. É um dualismo que nos remete entre o ser espiritual e o ser material, que nós chamamos de ser carnal. É esse dualismo. O tempo todo nós estamos nessa tensão. O problema é que nós temos um manual de fé, que é a Bíblia. E o tempo todo a materialidade está presente na Bíblia. Como se fosse que ela não quer que nós nos desvencilhamos dessa materialidade, porque é a essência nossa. É algo particular nosso. O Emiliano é esse aqui que vocês estão vendo. Esse homem preto, com carne, com sangue, com osso, africano, ainda bem que o pastor disse africano, e não só é africano, é angolano. Isso tudo faz parte da minha identidade. E faz parte também da minha identidade que esse Emiliano é crente, tem uma fé em Cristo de Nazaré e crê em Deus. E tem mais uma crença, é um Deus que não está por aí em um horizonte que não conheço. É um Deus comigo, aqui, que ele vai dizer, é o Deus conosco. O que está no que está, na nossa situação, na nossa vivência, nas nossas emoções, nos nossos desesperos, nas nossas depressões. Ele está o tempo todo presente. Então, isso tudo constitui o Emiliano. O Emiliano, portanto, ele não consegue fazer esse Emiliano carnal, esse Emiliano espiritual. Carne e espírito estão juntos, estão contidos. E talvez isso justifique o porquê que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita na carne. Quando Jesus ressuscita, ressuscita na carne. Eu quero acreditar que Jesus já esperava a reação de Tomé e já imaginava que tantos outros teriam a mesma reação, se era ele mesmo.
E mais do que isso, na cultura local de Jesus, já havia essa discussão entre carne e espírito, ressurreição, não ressurreição, se vamos com o corpo, não vamos com o corpo. Já tinha essa toda a discussão. Então, quando Jesus ressuscita, ele está a afirmar a importância da própria materialidade carnal. Por isso ele ressuscita no corpo. Ele não ressuscitou só no espírito, do contrário seria fantasma, que vocês conhecem muito bem. E Jesus não é um fantasma. O problema é que nós cremos num Cristo que não é um fantasma, que ressuscitou no corpo, dando importância a esse corpo, mas nós vivemos como fantasmas. Por que nós vivemos como um fantasma? Porque estamos de passagem. Nada disso presta. Meu corpo não presta. Minha materialidade não presta. O importante é a minha alma. É assim que nós falamos. É assim que nós muitas das vezes recitamos, cantamos. Mas se isso não presta, por que Deus, que acreditamos ser o Criador, se deu trabalho? Ele se deu trabalho de poder fazer cada detalhe da sua criação. Ao céu disse, haja o céu. A luz que nós estamos vendo, haja luz. Dissipa-se terra e céu. Mar, sol, estrela, tudo que tem. Chegou no humano, respirou, deu um passo para trás e disse, agora façamos a humanidade. Ou seja, é um livro de Gênesis de criação que nós temos como um livro de fé, que nós acreditamos nele, que nós recitamos nele, e que às vezes parece a gente não nos apega aos detalhes, porque é muito poético, né, pastor? É muito bonito. O livro te obriga a você também respirar. O livro te obriga, você tão apressado do jeito que somos, a dar uma pausa. E vai relatando sequencialmente no momento que Deus faz a sua criação, sobretudo a humanidade. Mas ainda assim, vivemos uma espiritualidade que isso não presta. É disso que nós falamos. E a partir disso, não só bastou isso, né? Depois Deus fala, cuidai da criação. Há um chamado, há uma incumbência, o cuidado. Esse termo, essa palavra, ela é semelhante com uma outra palavra, que é curar. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. O cuidado é semelhante à cura. A minha pergunta é, por que Deus, na grande comissão do cuidado da terra, que nós chamamos de mordomia, Ele fala para curar? Estava sendo já profeta? Por que Ele já manda curar a terra? É porque o curar e o cuidado é semelhante. E isso também é muito semelhante, já que eu sou africano e vou trazer aqui para o meu lado, é muito semelhante com a cultura africana, em que o cuidado e a cura é igual. As pessoas sacerdotes africanos, eles têm na cabeça que o cuidado e a cura é igual. E essa cultura veio na diáspora, e é a mesma coisa. As pessoas que curam são as pessoas que cuidam da sua comunidade. E dentro da nossa fé cristã, o próprio Jesus, que cuidava das suas ovelhas, é o mesmo que curava. Então, se nós temos uma terra que nos é incumbido a cuidar e curar, por que ainda a gente tem dificuldade em lidar com ela? Talvez seja porque nós temos falhado com Deus. Nós temos falhado com a incumbência do chamado de Deus. E essa mensagem vem numa boa hora. Porque o que nós estamos tentando refletir aqui é o lugar da criação no nosso imaginário, no nosso pensamento, na nossa forma de ser, e pararmos com esse dualismo entre espiritualidade
e materialidade. Nós temos um texto de Romano em que ele vai dizer algo interessante. A terra, ela não está só aflita. Em outros textos, inclusive, vai dizer, ela geme como em dor de parto. A terra geme como alguém em dor de parto. Com certeza eu não sou a pessoa mais apropriada para falar isso. Aqui temos mulheres que podem nos dizer melhor do que eu. Melhor do que nós homens que estamos aqui. Talvez seja porque o governo desse mundo é majoritariamente de homens que a gente não sabe o significado dessa palavra. A terra geme como alguém em dor de parto pela manifestação dos filhos de Deus. E nós cantamos aqui que somos filhos de Deus e que, portanto, o seu reino venha, não é isso? Na terra como no céu. Interessante, né? Na terra como no céu. O seu reino aqui, agora, na terra como no céu. E deixa o céu sobre nós. O que nós estamos dizendo é, afirmando mais uma vez, a nossa espiritualidade é impossível ser dividida. Assim como era impossível no tempo de Jesus. O mundo bíblico, ele não divide. Não divide entre céus e terra. Por isso que eles não reconheceram Cristo. Ele não faz essa divisão, essa ruptura. O que eles queriam o quê? O Messias, não é isso? Para restaurar o quê? O reino de Davi. O imaginário do mundo bíblico é a mesma coisa, não faz essa distinção. Céu, terra, carne, espírito. Não faz essa distinção. Eu trouxe africanos, trouxe o mundo bíblico, judeus, e nós temos aqui no Brasil o mundo indígena, que também não faz essa distinção. E se queremos sair daqui do mundo indígena, vamos para a Ásia. Pergunta a um monge budista se a arte marcial que ele faz é diferente de espiritualidade. Ele vai te dizer não. Ao praticar a arte marcial, ele está fazendo o quê? Reverência ao seu Deus. E ele reproduz tudo isso na sua lógica de vida. Será que nós, cristãos, frutos desse colonialismo que vem da Europa até nós, somos assim tão alienígenas e tão diferentes dos outros? Acho que essa é a pergunta que nós devemos fazer. Ou porque temos uma ideia de sermos diferentes dos outros, queremos correr na frente para ser diferente dos outros, mesmo que o nosso Deus, o tempo todo, está a nos lembrar a voltar à mesma essência, ao primeiro amor. Nós lemos lá em Apocalipse várias vezes, voltar ao primeiro amor. Mas o que seria voltar ao primeiro amor? Será que não seria essa volta à essência para o que nós fomos criados? Que é sujeitos que têm relação com o Criador e com a criação? Será que quando nós recitamos, eu vou voltar ao primeiro amor, na nossa mente tem também essa ideia de que resgatar a lógica do Gênesis? Ou apenas recitamos sem saber o que é voltar ao primeiro amor? Então nós, se tivermos a fazer essa lógica de recitar só por recitar, a gente está a esvaziar o próprio Cristo, da qual nós dissemos ser seguidores. É isso que é discípulo, seguidor de Cristo, que em última essência faz o quê? O que seu mestre fazia, fez e faz. Então, é pensando nisso tudo que eu estou trabalhando aqui com vocês, que eu queria, sobretudo, trazer aqui esse tema de justiça ambiental e trazermos a questão que nós vemos vários vídeos por aí, várias TVs, internet, mas vivemos como se fosse que isso não nos diz nada. Segundo, a gente pensa, mas não olhamos para a Bíblia, mas parece que a Bíblia não tem resposta para isso, porque antes da Bíblia tem a questão política do qual nós já jogamos as pautas que não nos interessam. Aliás, questão de criação se tornou uma pauta. A criação se tornou uma pauta política.
ainda que a gente tenha um livro que chamamos de o livro da criação. Mas para nós, nada importa. Então, talvez a pergunta que nós devemos começar a fazer é: o que a Bíblia diz sobre a criação? Isso aqui várias vezes o pastor já falou aqui sobre Bíblia e criação, que nós podemos resgatar Gênesis como esse lugar da onde temos a legitimidade para falar sobre a criação. Então, a nossa legitimidade de falar de justiça ambiental e falar de criação não vem por causa de uma pauta política, não vem por causa de uma ideologia, não vem por causa de um teórico, não vem por causa de nada. A nossa legitimidade está a partir do momento que nós nos convertemos ao Cristo. Essa é a nossa legitimidade. A partir do momento que nós nos inserimos nesse modelo de reino. Um reino que se dá de maneira integral, de maneira holística, de maneira total. Um reino que entra e sai. Um reino que vai para além da nossa materialidade, mas que passa a nossa materialidade. E eu, quando projetei isso, achei que estaria lendo perfeitamente. Então, já sei que não vai dar, então não se preocupe com isso. Mas o que eu queria trabalhar aqui com vocês é sobretudo essa questão. Alguém então pode se perguntar: tá, Emiliano, de tudo que você está a dizer aqui, o descuido com a questão ambiental é então pecado? É isso que eu queria trabalhar aqui com vocês. Se eu estou dizendo que nós estamos em falta com a Bíblia e estamos em falta com Deus, que é o Criador, então esse descuido é pecado. Afinal, o pecado é quê? É desobedecer a Deus. Então, se nós estamos a desobedecer um mandado do curar e um mandado do cuidado com a criação, então nós estamos em pecado. E se nós estamos em pecado, para que servem as nossas reuniões? Se quando nós chegamos aqui, hibernamos-nos para o mundo, aqui é um momento de adoração, de louvor, de ouvir o pastor falando, hiberna para todas as situações do mundo. A minha pergunta é, de verdade, vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem fazer isso? Quem de vocês, mães, pais, tem uma filha, um filho doente em casa e vem para cá e hiberna-se do filho? Esquece completamente dele. Quem de vocês, pais, mães, que estão ainda dando de amamentar suas filhas, seus filhos, fazem tudo o que vocês quiserem, esquecendo-se de alimentá-lo? Porque falar que questão ambiental é uma coisa fora da vida espiritual, nós estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo que é possível é possível virmos aqui para a igreja esquecendo-se dos nossos filhos. Porque nós temos obrigatoriedade com nossos filhos. Nós temos obrigação com eles. Nós temos obrigações com nossos parentes. Nós temos obrigações com nossos irmãos. Até com nossos amigos temos. Quanto mais a criação. E existe uma relação que nós devemos entender, isso vamos encontrar em Isaías 24. Isaías 24, praticamente o que ele vai fazer é uma denúncia. Acredito que muitos de vocês já leram o texto de Isaías 24, né? Eu vou ler aqui rapidamente Isaías 24. Isaías 24, 4, vou parar em algum lugar, tá? Isaías 24, 4 vai dizer o seguinte: a terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores. A terra está impura, murchando, decadente, por causa dos seus moradores. Engraçado que aqui o profeta não está mostrando uma relação de estrangeiro conosco. Está dizendo que nós somos moradores da terra. Quando ele está a falar morador, então ele está a falar habitação. A habitação significa relação direta entre a terra e aquele que mora nele.
A habitação significa aquilo que nós trabalhamos aqui, cuidado. A habitação significa partilha. E as pessoas que estão morando nessa terra estão degradando ela. E nós somos moradores dessa terra. Talvez não você esteja degradado diretamente. Talvez não esteja degradado diretamente. Mas aí vai uma parte da minha formação de direito, e aqui tem pessoas do direito, né? Crime é ação e omissão. Essa definição do direito, ação e omissão, toda ação ou omissão, não necessariamente precisa ter as duas. Ação ou omissão, enquanto crime que te leva para a cadeia, tá? Ação ou omissão é uma definição que sai da teologia, da noção de pecado. Pecado é ação ou omissão. Então, como é que nós estamos degradando a terra? Com a nossa ação ou omissão. Já conseguiram fazer conexão com Timóteo? Não, né? Alguns textos, eu não sei se é essa versão que você está lendo, na parte em que ele diz não sejam medrosos, ele diz não sejam covardes. Não sei se essa é a vossa versão. Não sejam covardes. O que eu estou falando aqui com vocês é que a nossa relação com a terra, da qual o nosso Criador fez, é uma relação de covardia. E é uma relação de covardia, quer proposital, quanto não, apenas com a nossa omissão. E por que isso? Porque nos colocaram na cabeça que isso é uma pauta política. Se você defender isso, já tens o seu rótulo preparado. Se você não defender, portanto, já tens o teu rótulo preparado. Nós nos esquecemos entre um e o outro, nós temos o nosso manual de fé. Então, mais do que qualquer ideia ou qualquer coisa que nos digam, temos o nosso manual de fé. E esse manual de fé nos convida a vivermos isso, porque diz que isso é espiritualidade. O cuidado da terra é espiritualidade. E esse cuidado da terra, por que é espiritualidade? Porque nós somos chamados a falar do reino dos céus. E o reino dos céus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria. E nós estamos num mundo que, por causa disso, nós temos pessoas morrendo. Nós temos pessoas morrendo todos os dias. E o que nós estamos fazendo? Não posso falar disso porque eu tenho que orar. E aqui eu vou trazer um exemplo prático. Eu sou cristão há um bom tempo. Não sou daqui, mas em Angola, sobretudo. E a minha igreja em Angola é grandona, pastor, grandona. Naquela igreja da qual eu cresci, tinha um rio ao lado da igreja. Eu só sei que a cada ano que eu completava, que eu fazia aniversário, o rio aumentava. A cada ano havia desabamento, o rio aumentava. Eu via que a cada vez mais, aquele rio está chegando na igreja. E eu me perguntava, mas ninguém está vendo? Ninguém está olhando? Mas pior que isso, a cada ano, eu sabia que eu teria notícia de alguém que eu conhecia, da minha igreja, que seria morto por aquele rio. A cada ano eu tinha isso na cabeça. Esse ano eu vou ter notícia de alguém que vai morrer, nem preciso ser vidente. Alguém vai morrer por causa desse rio. E no final aquilo começou a trazer uma relação de trauma. Porque a cada ano eu tinha medo quando a minha mãe ia para a igreja. A cada ano eu tinha medo quando meus irmãos iam para a igreja. Porque da minha casa até a igreja, éramos separados pelo rio. E o medo que eu tinha, os meus irmãos tinham, a minha mãe tinha. Mas como nós gostamos de igreja, não parávamos de ir à igreja. E nunca ouvi uma pregação sobre aquele rio. Sobre o cuidado daquilo.
sobre mobilizar formas de políticas públicas. E eu estou falando de um universo em que os pastores têm influência direta com os próprios políticos, se quisessem fazer alguma coisa. Mas nunca foi uma pauta da igreja. Eu só sei que toda vez que chovia, a ponte que eles arrumaram, depois de muito tempo arrumaram uma ponte que não é uma ponte, como posso dizer, é ferros que você vai passando assim, né? Que tem frechas. Aquela ponte não dava conta quando chovia. Não dava conta quando chovia. Sabe o que acontecia, pastor? As pessoas, na boa vontade, quando chovia e passava de um lado para o outro, agarrava e se levavam. Vocês já imaginam como foi o desastre de tudo isso, né? Eu já vi várias pessoas que foram levadas nessa corrente. E a igreja não falava nada. Eu não lembro um dia que a igreja falou algo sobre aquilo. Mas tem um dado curioso que isso é legal para vocês. O governo começou a fazer urbanização no local. E para fazer urbanização precisava destruir alguns locais que estavam em lugares de risco. E um lugares de risco era o quê? A igreja. Esse foi o primeiro dia que eu orei como nunca para não destruir a igreja. Esse foi o primeiro dia que a igreja fez jejum para não destruir a igreja. Porque essa era a nossa lógica. Mas a gente não imaginava que querem tirar a igreja. Por quê? Está numa situação de risco. E todos os anos alguém morre. O templo se tornou mais importante do que a vida. Porque espiritual é aquela oração do que as pessoas que morrem. É isso que nós devemos pensar quando estamos falando de criação. E o rio só se transformou assim. O rio só começou a ter esse desabamento. O rio só começou a proporcionar isso por causa da nossa forma de lidar com o meio ambiente. E não é um problema, vamos dizer, não é algo criado por nós. Porque é assim que o meio ambiente funciona. O que você faz aqui não vai afetar aqui. Vai afetar num outro lugar. O desmatamento da Amazônia afeta onde? Não é necessariamente no Brasil. Afeta no outro lugar. Assim como a questão que acontece em África, afeta aqui. Vocês estão a ver a questão mais quente, mais tudo isso? Não é só por causa da Amazônia. É por causa da exploração de mineiros em África. Que todos os dias morre gente. E que se transforma nos nossos celulares, nas nossas televisões. O Congo, o grande problema, o grande centro de genocídio humano que estamos vivendo atualmente e que ninguém fala, é a procura dos minérios. Isso afeta quê? Criação, afeta a igreja e afeta nós. Todo esse exemplo que eu estou trazendo aqui é para lembrar que a questão de criação está lá no Gênesis, está lá nos profetas, é recuperado por Jesus e o seu seguidor Paulo depois traz de nós para nós. A pergunta é, isso chegou para nós. O que nós vamos fazer com isso? A gente tem um hino, e já aqui vou terminar, que a gente gosta muito, que se chama Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado, fico a pensar. Pastor canta melhor que eu. Poderia, por favor, pastor? Porque a minha voz não dá, porque eu sou bom, sua voz é que está mal hoje, tá? Brincadeira, sou ruim. Pode chamar para a igreja? Senhor meu Deus, maravilhado, fico a pensar as obras de tuas mãos, o céu azul. É assim? Do céu, Batistas, vocês me decepcionaram, hein? É que tem várias versões, né? É isso. Eu entendo, tem várias versões. A minha mesmo é completamente diferente de vocês. Por que eu recordei essa mensagem, esse texto, essa música? Porque todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. E o que está implícito nessa mensagem? Que a criação tem uma mensagem. A criação tem uma mensagem. É o que está implícito nessa música, nesse louvor, nesse hino. A criação tem uma mensagem. E essa mensagem é resgatada por Paulo. É uma mensagem de dor. É uma mensagem de dor.
É uma mensagem de alguém que está sofrendo. É uma mensagem que aguarda que os seus moradores tenham um outro tipo de relação com ela. É uma relação que precisa ir para além do que nós conhecemos de humanidade. Isso chama-se perverter a lógica e o sistema deste mundo. Nós precisamos ir para além de palavras. Nós precisamos ir para além de nós mesmos. Nós precisamos ter uma relação entendendo que falar de criação é falar de ser humano. Por isso que a temática de criação aparece inclusive nas discussões sobre direitos humanos, direito à dignidade. Então nós estamos a destruir a natureza porque estamos a destruir a nossa dignidade enquanto seres humanos. E o problema da destruição da criação é que ela destrói desigualmente dentro de uma sociedade já desigual. Então vocês veem que é uma escala manada, é assim que se diz? É algo que vai sequencialmente indo outros fatores, outras coisas. Por isso que nós estamos a falar de justiça ambiental. Porque justiça ambiental é entendido que o impacto dessa dor da criação, quando ela se revolta, porque o que está acontecendo com o clima, com o excesso de calor, com a questão de tóxicos que nós estamos vendo, com desabamentos de terra, tudo isso é uma revolta da criação. E essa é uma mensagem que ela está nos dando. E nós como igreja o que estamos fazendo? Ela está pedindo que saiamos das nossas cadeiras. Ela está pedindo que entendamos que ser espiritual, que ser cristão é muito mais do que sentar em cadeiras. Ela está pedindo que nos movimentemos, inclusive através de políticas públicas, enquanto igreja. Ela está nos dizendo que aqui perto tem pessoa morrendo, lá em Mariana tem pessoa morrendo, nas nossas comunidades desfavoráveis tem pessoas morrendo. O problema é que aqueles que mais contribuem para essa degradação são os mesmos que mais se isolam e depois procuram por lugares mais respiráveis, deixando que os outros lidem com as consequências. Ser igreja que se preocupa com a criação é ser uma igreja profética. E é isso que nós somos chamados, a ser uma igreja profética. E profetismo não é histeria, profetismo é denúncia. Ser igreja que se preocupa com a criação é ser uma igreja denunciante, é ser uma igreja corajosa, é ser uma igreja que dá cara a tapa pelos mais vulneráveis, porque são eles que mais sofrem. Ser uma igreja que se preocupa com a criação é ser uma igreja que pode dizer que vive os espíritos de Luther King. Hoje nós vivemos numa grande contradição. Amo Luther King, mas não faço nada do que ele faria. Amo a mensagem dele, mas não me mobilizo para nada do que ele se mobilizou. Então nós estamos sendo isso que Timóteo está dizendo, andando num espírito covarde. E ele diz, o Espírito de Deus não nos chamou para sermos covardes, nos deu poder para corajosamente pervertermos o sistema que nos mata todos os dias. Amém?